Bico ejetor, limpar ou não limpar? Eis a questão. Eu sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional. Bem-vindo ao nosso canal. E antes de mais nada, já dá um joinha nesse vídeo aqui que ele tá incrível. Se você ainda não segue, já clica aqui para poder seguir a gente no nosso canal aqui. E esse vídeo é para você que é amante do automobilismo, mecânico, dono de carro ou qualquer pessoa que tenha uma necessidade de saber sobre esse assunto aqui, sobre a limpeza de bico ejetor. Então, pessoal, limpar ou não limpar os bicos ejetores. Então a gente encontra aí, principalmente na internet, mas também em revistas e outros artigos aí escritos, falando sobre a questão da limpeza do bico ejetor. Então nós temos duas frentes aí, basicamente, que é uma que diz que o bico ele não deve ser limpo porque ele já possui uma tecnologia autolimpante. E existe a frente que fala que tem que ser limpo sim, porque mesmo tendo a tecnologia autolimpante, ele suja. Então é justamente sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de mais nada, pessoal, uma coisa muito importante. Esse vídeo aqui, ele não tem intenção de colocar mais lenha na fogueira. Pelo contrário, esse é um vídeo definitivo para a gente sanar essa dúvida. Eu vou falar para você sobre as tecnologias do bico ejetor, se precisa ou não ser limpo esse bico ejetor e por quê, tá? Quais são as questões que levam a limpar ou não limpar um bico ejetor. Então vai ser um vídeo definitivo para encerrar esse assunto aqui de vez, tá? Mas é muito importante que você assista esse vídeo do começo ao fim. Mas então, existe ou não a tal tecnologia de autolimpeza dos bicos ejetores? Pessoal, existe sim essa tecnologia. E hoje ela está presente na maioria dos bicos ejetores, tá? Mas vamos lá, do que se trata essa tal tecnologia autolimpante aí de um bico ejetor? Primeira questão. A agulha, internamente ele tem uma agulha aqui que ela se movimenta, abrindo e fechando a passagem do combustível. Então a movimentação dessa agulha, ela ajuda na limpeza da válvula ejetora, como que é o nome técnico do bico ejetor. Então a própria movimentação, ela ajuda na limpeza. A questão também do ângulo dela, o ângulo que ela é montada também facilita o trabalho dela e também então facilita aí em questão da autolimpeza. E os microfuros, nós temos microfuros aqui também, que eles têm uma angulação, eles são montados num ângulo também, para ajudar na autolimpeza. Então ela existe sim. E claro, aí fica a pergunta, existe, mas funciona? Funciona. Tá? Essa tecnologia autolimpante, ela funciona sim. Porém, como nem tudo são flores, existem algumas questões que nós devemos levar em consideração. Bom, primeiro delas, pessoal, quem possui realmente essa tecnologia? Os sistemistas, tá? Ou seja, aquelas empresas que desenvolvem válvulas ejetoras e outros componentes para a montadora. Por exemplo, a Bosch, a Magneti Marelli. Então eles têm essa tecnologia nas válvulas ejetoras que eles desenvolveram e fabricam, tá? Então existe lá nelas. E as demais, por exemplo, e as peças paralelas, peça que ela é uma cópia, digamos assim, né? Não é a peça original, ela serve no carro, mas não é realmente feita para aquele carro, ela foi feita uma cópia ali para poder ser comercializada. E essas peças, pessoal, aí nesse caso, ninguém garante se existe ou não essa tecnologia. Porque não se trata simplesmente de copiar o componente. Existem questões que elas são bastante complicadas. Por exemplo, o material empregado, o acabamento empregado nesses componentes, os ângulos desses componentes vão influenciar nessa tecnologia. Então, muitas vezes, uma cópia, ou seja, uma peça paralela, ela não possui a mesma tecnologia, apesar dela aparentemente ser idêntica à peça original. Então, devemos levar em consideração essa questão. Outro detalhe, muitas vezes para uma empresa pequena que vai fazer uma peça paralela, para eles copiarem toda a tecnologia, muitas vezes a peça dela vai ficar mais caro do que o original, porque ela não possui todo o know-how, então acaba encarecendo muito, às vezes algumas questões eles acabam não copiando, e aí questão de material, acabamento principalmente, então possa ser que a válvula ejetora que está no carro, ela não possua essa tecnologia autolimpante. Então ela é meio que exclusiva aí do sistemista, tá? Então, primeira questão que a gente tem que levar em consideração. Outra questão muito importante, essa tecnologia ela funciona em condições normais de utilização do veículo, tá? Então, o que a gente considera aí essas utilização normal? Bom, primeiro, pessoal, questão realmente do uso do veículo. Onde que você usa esse veículo? Eles consideram utilização normal do veículo aquela utilização estrada-cidade. Ou seja, a pessoa roda muitas vezes a maior parte do tempo na cidade, mas de tempos em tempos a pessoa pega a rodovia. Mas nem sempre é a realidade de muitos brasileiros, principalmente quem mora em grandes centros. Muitas vezes você utiliza o carro somente dentro da cidade, de vez em quando você pega estrada,
Muitas vezes você tem um veículo que você só utiliza na cidade e nunca pega estrada com ele, porque você tem um outro veículo para essa utilização. Então aí foge um pouco, né, da questão da utilização normal do veículo. Outras questões, pessoal, manutenção preventiva. Então, se você não faz a correta manutenção do veículo, esse veículo ele vai ter algumas anormalidades no funcionamento dele, que pode influenciar aqui na questão da limpeza das válvulas injetoras. Então, tem essa questão. E principalmente questão do combustível, porque essa tecnologia ela foi desenvolvida para um combustível padrão. E muitas vezes, tem outro detalhe, ele foi desenvolvido para um combustível padrão de fora do Brasil, porque muitas vezes esse componente é desenvolvido nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, foi desenvolvido lá com combustível de lá. Então, nosso combustível ele é diferente desses países, tá? Então, esses países têm um combustível diferente do nosso. Tá? Então, muitas vezes, por questão do tipo de combustível que nós utilizamos, essa tecnologia ela acaba não funcionando corretamente. Inclusive, pessoal, para não ficar um achismo da minha parte, para vocês não acharem que é um achismo da minha parte, eu vou até ler aqui um trecho, tá lá no site da própria Petrobras, falando sobre o nosso combustível. Tá? Então, para não dizer, mas nós temos a gasolina tal de alta octanagem, então nossa gasolina é melhor do que a europeia. Então, antes da gente afirmar isso, vamos aos fatos. Então tá lá no site da Petrobras, eu vou colocar o link aqui, tá? Na descrição desse vídeo, para vocês quiserem lá conferir, vocês podem, aliás, devem conferir. Então tá lá, ó, na página seguinte, a página é Especificações da gasolina, tire todas as suas dúvidas, tá? Então no item 9, a pergunta é a seguinte: como está a gasolina Petrobras comparada à gasolina dos países desenvolvidos? Então fica a resposta aqui. Nossa gasolina possui 27% de etanol anidro, o que faz uma gasolina diferente de todas as gasolinas do mundo. Agora, olha entre linhas. Porém, estamos aprimorando a gasolina para que seja mais próxima da qualidade praticada na Europa e nos Estados Unidos. Então, todas as gasolinas comercializadas no Brasil devem atender as especificações da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Ou seja, se a gente interpretar um pouquinho o texto, nós vamos perceber que no próprio site está dizendo que nossa gasolina não tem a qualidade da gasolina americana e da gasolina europeia. Por quê, pessoal? O nosso petróleo é petróleo pesado, então por isso tem que ser feito um blend, ou seja, a mistura de petróleo leve com petróleo pesado, por isso que é importado o petróleo, mesmo a gente sendo autossuficiente, para poder fazer uma gasolina mais ou menos que nós temos no Brasil. Então nossa gasolina padrão ela já é diferente da gasolina de países desenvolvidos. E nós temos outros fatores também, né? Dizem as más línguas, diz a lenda que no Brasil existe o batismo de combustível, tá? Então, se essa gasolina, se esse etanol ele for batizado, for acrescentado ali algum produto para ganhar volume, isso vai influenciar também na qualidade do combustível e, portanto, a válvula injetora ela não consegue ser autolimpante na condição da utilização desse tipo de combustível. Tá? Então, devemos levar em consideração isso daí. E aí fica um detalhe. Bom, o que é essa sujeira do bico injetor? Pessoal, para quem é mais leigo, está entrando no mundo automotivo agora, você precisa entender o seguinte. A sujeira que vai entupir, que vai estagnar lá o bico injetor, ela não é uma areinha que veio no tanque, porque isso daí é retido no filtro, no próprio filtro da bomba lá no posto de gasolina. Não é uma areinha, não é uma sujeirinha. Isso aí iria ficar lá no filtro. A questão é que essa sujeira ela ocorre por oxidação e pela mudança da propriedade dos produtos que estão presentes na gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto. Então ela esquenta, esfria, ela está sob pressão ali dentro da linha de combustível, né, da linha de pressão de combustível. A válvula injetora ela está muito próxima do motor, se ela for injeção indireta. Se for injeção direta, ela está dentro da câmara de combustão, então ela sofre aquecimento e esse aquecimento faz com que o produto ele se modifique, crie borra, crie verniz. Então não é uma sujeira que vem, é uma transformação química, físico-química do produto, da própria gasolina ou do próprio etanol. Tá? Então entenda dessa forma, tá? Não é uma sujeira que vem de fora, porque senão o próprio filtro iria resolver esse problema, tá? Então, dito isso, o que nós podemos afirmar em relação a isso? Existe sim a tecnologia de autolimpeza dos bicos injetores, porém, nas condições de uso que nós temos aqui no Brasil, normalmente essa tecnologia ela não é o suficiente, então é necessário sim fazer a limpeza de bicos injetores de tempos em tempos, tá? Tem muita gente que fala, mas limpeza de bico injetor é picaretagem, pessoal. Entenda essa questão que foi falado,
que muitas vezes as condições de uso no Brasil ela não vai conseguir atender. E aí então, pessoal, a gente pode bater o pé e recusar essa informação que eu estou passando para vocês. Mas aí nós temos duas possibilidades, tá? Então, se a válvula ejetora do teu carro ela não está funcionando corretamente, então ela pode criar falha, o motor pode ficar falhando, pode ter baixo desempenho, mas antes que isso aconteça, o principal sintoma vai ser alto consumo de combustível, ok? Então você pode fazer o seguinte, continuar rodando e ter um alto consumo de combustível que provavelmente ao longo do tempo, o combustível que você vai usar a mais é um preço muito maior, vai corresponder a um valor financeiro muito maior do que uma limpeza de bico injetor, ou você pode trocar as válvulas injetoras, trocar todas elas, né? Nunca se troca de apenas uma, troca-se sempre o grupo. Então, se a gente analisar dessa forma, fica fácil evidenciar que a limpeza de bico injetor é a solução mais barata que nós temos, tá? Então, tem que pensar bem se realmente isso seria uma picaretagem, né? Uma vez que é uma solução barata e que muitas vezes vai devolver o bico injetor nas condições normais de uso, ou seja, com bom desempenho, com baixa emissão de gases poluentes e também, obviamente, com menor consumo de combustível, ok? Então agora fica a questão, professor Moisés, qual tipo de limpeza eu faço? Porque eu já vi vários tipos. Pessoal, basicamente a gente vai encontrar a limpeza feita numa máquina de limpeza, tá? Então ela vai fazer tanto a limpeza quanto o teste, equalização das válvulas ejetoras. E nós temos algumas limpezas que são feitas no local. Aí é colocado um produto químico no tanque de combustível e esse produto químico ele vai diluir essa sujeira que está lá na válvula ejetora e vai fazer com que ela fique limpa novamente, tá? Qual que é a mais recomendada, tá? Qual que é a mais recomendada, qual que seria a melhor? A limpeza na máquina. Porque você consegue testar, você consegue equalizar, então você consegue fazer inclusive um teste antes e depois para ver o desempenho, você consegue ver a vazão, estanqueidade desse bico injetor, que não é só limpeza, você consegue testar e você consegue realmente recondicionar esse bico para utilização. E a limpeza de produto químico no tanque? Pessoal, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Normalmente, na maioria dos casos, esse produto é a base de amônia. E essa amônia ela não queima com combustível, ela vai passar na linha de combustível, ela vai ser ejetada para dentro do motor, mas ela não queima, porque ela não é um combustível, tá? Então ela vai ser evaporada junto ali com os gases do motor e vai sair pelo escapamento. Mas aí nós temos dois graves problemas. Primeiro, ela pode envenenar o sensor de oxigênio, a sonda lambda, ela pode danificar. Dependendo do produto que tiver nesse produto de limpeza, dependendo a composição química, ele pode envenenar o sensor de oxigênio e você perdeu o sensor de oxigênio. Segunda questão também é o catalisador, ele pode envenenar o catalisador também. Claro, pessoal, que existe produto que vai causar isso, e existe produto que não causa isso, mas na dúvida, procure evitar, até porque a limpeza com máquina, ela, como falado anteriormente, ela vai ser muito mais eficaz e eficiente e você vai ter certeza que realmente, né, o técnico, o mecânico vai fazer o serviço e tem certeza se essa válvula ejetora está em condições de uso ou não. Como acontece muitas vezes, o técnico ele vai lá, desmonta, faz teste, faz limpeza, mas ele percebe que mesmo com limpeza ele não consegue equalizar essas válvulas ejetoras, não consegue deixar ela de acordo com o que deveria, então ele sugere a substituição de todas as válvulas, tá? Então é um serviço muito mais transparente, muito mais claro. Ok, pessoal? Então ficou aqui esse vídeo. Espero que você que é dono de carro tenha entendido, você que é estudante, você que é mecânico, espero que vocês tenham entendido. Pessoal, muito obrigado de coração por ter assistido esse vídeo. Se você chegou até aqui e não deu um like, pessoal, esse vídeo, por ser definitivo, por resolver aí todas as nossas dúvidas em relação a isso, com certeza merece um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e principalmente manda esse vídeo aqui para os teus amigos para eles entenderem um pouquinho melhor e para eles poderem até mesmo na manutenção do carro dele ou para o teu amigo que é mecânico, até para ele ter uma argumentação de venda de serviço. E fico por aqui, um forte abraço e fiquem com Deus.